Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Vamos entrando, né? Começar essa quinta-feira conversando um pouquinho. Oi, Vinícius, bom dia. Legal te ver aqui. Legal, né, gente? Cliente acompanhando meu trabalho. Muito legal. Pessoal, eu vou começar falando o seguinte, que na terça-feira que vem, dia 14, eu vou fazer um curso online gratuito sobre a prática em audiência e julgamento. Então hoje, na verdade, é uma live de aquecimento, né? Pra gente falar um pouco sobre prática jurídica, mas o principal mesmo que nós vamos tratar é audiência e julgamento, que é o grande medo do advogado, né? E vai ser na terça-feira. Aí para você se inscrever, você me manda um direct escrito jurídica, com a palavra jurídica, certo? Então vamos lá. Adevan, bom dia. Jaque, Antô, bom dia. Carla, bom dia. Legal, gente. Vamos compartilhando a live para o pessoal entrar, né? Que eu acho assim, a gente vai trocando conhecimento, experiência, e essa que é a minha finalidade, né? O que eu queria falar com vocês agora é sobre a prática jurídica na internet. Como assim essa prática jurídica na internet? Antes da pandemia, Covid-19, o direito ele era muito pessoal. Então, assim, o trabalho era muito físico. Já tínhamos processos digitais, né? Mas a gente não tinha essa demanda de forma remota como está sendo agora. Então, o que eu penso? Como que o estagiário, né, aquele estudante de direito ou aquele advogado recém-formado, vai aprender a prática da advocacia, que nós não aprendemos na faculdade, se o trabalho está sendo feito de forma remota? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque quando eu saí da faculdade, realmente não sabia advogar, porque a gente não aprende, a gente não tem uma matéria específica que eu acho que deveria ter sobre advocacia. Então, a gente sai sabendo o direito e mesmo assim não sabe muito, essa é a verdade, como todas as profissões. A gente se forma sabendo o básico. E aí a gente precisa se especializar e se aprofundar naquela área que você escolheu, certo? Então, o que acontece? Quando você se forma, você ou vai procurar emprego num escritório, ou você vai trabalhar de forma autônoma, né? Enfim, aquela visão empreendedora, que é o que eu defendo. Defendo o quê? Que é o que eu faço hoje e digo que é a melhor experiência que eu já tive na minha vida profissional. Mas cada um tem um objetivo, né? Então você pode trabalhar no escritório, você pode trabalhar numa empresa, num departamento jurídico, ou você pode montar o seu próprio negócio. Isso eu estou dizendo no ramo da advocacia. Não estou falando que só dá para fazer isso em direito, né? E aí, você faz o quê? Você chega num escritório, vai fazer a entrevista, legal, vão ver seu currículo, bacana. E como que você vai trabalhar? Por quê? Antes, de uma forma física, você teria um advogado ou se você for estagiário, um estagiário mais experiente, normalmente do último ano da faculdade, que vai te ensinar essa prática, que é o quê? O passo a passo do que você deve fazer. E se você for advogado, é um advogado mais experiente que vai te ensinar esse passo a passo, certo? Mas o que acontece? Agora, de forma remota, que com a pandemia todo mundo trabalhou em casa, todo mundo aprendeu a trabalhar em casa e percebeu que assim é tudo muito mais fácil de resolver, né? A gente não tem o deslocamento, aquele tempo que a gente gasta de deslocamento, o estresse. As empresas não têm aquele custo para manter os espaços para os funcionários, enfim. Então agora, gente, mais do que nunca, a advocacia é digital. E se você é um advogado antigo, que tem outros conceitos, aquele conceito antigo, você precisa mudar a sua cabeça. Porque senão o mercado vai te engolir. A gente tem que mudar a nossa cabeça e voltar totalmente para a era digital. E como a gente vai aprender essa prática jurídica? A gente vai ter que aprender da seguinte forma: com cursos pela internet.
Hoje não está sendo tudo pela internet? Então o que eu sugiro para você? Porque as empresas estão procurando profissionais com experiência, certo? Então você precisa adquirir essa experiência. E os cursos que são feitos na internet, que são ministrados de forma online, né? Eu digo assim, pelas plataformas, que tem horas, tem certificado, eles têm validade, sim, e vão te acrescentar muito na prática, né? E é o que você vai precisar para dar um pontapé na sua carreira. Não só pensando numa forma de empregado, né? Assim, para conseguir trabalhar num lugar, mas também pensando na sua advocacia. Se você quer ser empreendedor, se você quer começar o seu negócio, você precisa saber o que fazer, certo? Você não tem um advogado mais experiente ao seu lado, ali sentado na mesa ao lado, para te ensinar. Então, você já desde a faculdade já precisa pensar nesse caminho prático. Não pense somente na faculdade em fazer as provas ou na OAB, porque você passa na OAB é um mérito excelente, maravilhoso, porque não está fácil passar na OAB. Na minha época que eu prestei, há 16 anos atrás, já era muito difícil. Agora, cada ano, ainda bem, né? Porque isso vai exigindo mais dos profissionais. Então, a gente vai vendo profissionais mais qualificados em relação ao direito. A OAB está exigindo mais, então não é fácil passar na OAB. Claro que você tem que se preocupar com isso. Mas você passou na OAB, tirou a sua carteira da OAB, você vai fazer o quê? Você vai procurar um emprego. Se você não tem experiência, você não vai conseguir. Se você quiser montar o seu negócio, você também vai começar por onde? O que você vai fazer? Você vai sair na rua entregando cartão? Não. O que você vai fazer para começar a trabalhar, né? Então, assim, são inúmeras dificuldades que você vai enfrentar. São muitos obstáculos que você vai enfrentar. E você tem que ser persistente, certo? Eu falo para vocês assim, de cabeça erguida, que a era digital, o mundo digital é a melhor forma de aprendizado, tá? Tem como passar toda a experiência para vocês, tem como você entender as técnicas, porque o que acontece? O advogado, quando ele já tem muitos anos aí de história, ele já aprimorou as técnicas dele mesmo, porque ele já sabe o que funciona e o que não funciona. Então eu, para quem não me conhece, eu tenho 16 anos de advocacia. Trabalhei em escritórios, em 2 escritórios grandes, e depois montei o meu negócio. Então, assim, eu já passei por muita coisa, eu já sei o que dá certo e eu sei o que dá errado. E é essa experiência que eu quero passar para vocês, é essa a minha missão, passar para vocês o que eu vivi, o que deu certo, para vocês não terem que passar por esse caminho todo que eu passei, quebrando a cara, errando, perdendo cliente, cometendo erros em processo. Claro, no início da carreira eu cometi sim erros em processo. Graças a Deus não foram erros assim graves ao ponto de, como é que eu vou dizer, prejudicar o meu cliente, que eu pudesse ser responsabilizada, porque a gente sabe disso. O advogado precisa se preocupar com a prática. Essa prática o que é? É a execução do seu trabalho, tá? Tanto no dia a dia, né, naquela questão de captação de cliente, na administração e gestão do seu escritório, como a prática do nosso trabalho. Como que eu vou exercer o meu trabalho? Se eu for trabalhar de forma judicial, se eu for trabalhar de forma extrajudicial, eu preciso saber o que fazer. A gente tem o Código de Processo Civil, ok, lá nós temos as diretrizes, mas você sabe aplicar? Você sabe quando você deve fazer determinada coisa no processo? Você tem medo de perder um prazo de arrolar testemunha? Porque isso é um prejuízo enorme para o cliente. Então, você precisa saber as técnicas, você precisa saber o passo a passo do que fazer quando você entra com uma ação, por exemplo. O cliente vem até você, você já fez a captação do cliente, aí você sabe como... sabe qual é a forma de resolver o problema dele. Então você vai ter que entrar com determinada ação, fazer uma notificação, ok. E aí?
Depois que o cliente sai dessa reunião, que também agora é por videoconferência. 99% das minhas reuniões são por videoconferência. Então isso você também tem que saber. O procedimento de uma reunião por videoconferência. Por quê? Quando a gente tem aquele contato pessoal com o cliente, vocês concordam que a gente consegue passar mais credibilidade, tem aquela coisa de confiança, você tá olhando olho no olho, não é verdade? Então assim, digamos que é uma forma mais fácil de conquistar o seu cliente, aquele cliente novo que não conhece o seu trabalho. Mas agora nós temos esse desafio de conquistar o cliente através da tela, certo? Então você precisa saber as técnicas para conquistar o seu cliente numa reunião por videoconferência, que também são outras coisas que eu vou ensinar lá no curso. E o que acontece? Depois que o cliente sai, aí você vai começar a trabalhar, não é verdade? E você vai fazer o que na ação? Qual é o primeiro passo? Então tudo isso você precisa de alguém para te ensinar, que essa é a prática da advocacia, é não cometer erros para não prejudicar o cliente, porque nós advogados, nós respondemos pelo cliente. Então a gente, no momento que pega uma procuração do cliente, tudo que você falar, você está falando em nome do cliente. Tudo que você fizer, você está fazendo em nome do cliente. Então é muita responsabilidade, certo? O que acontece se você cometer um erro que prejudica o seu cliente? Você vai ter que pagar a indenização. Então, gente, não basta você se aventurar. Fiz minha faculdade, tirei minha OAB, agora eu vou dar as caras, seja o que Deus quiser. Não, não faça isso, porque você pode acabar com a sua carreira que mal começou, tá? Então, assim, é uma profissão séria, você tem que saber o que você tá fazendo, você precisa ter responsabilidade com o seu trabalho, certo? Muita gente, infelizmente, com todas as áreas, né? Existem profissionais bons e existem profissionais que não são bons. No nosso ramo da advocacia, quais são esses profissionais que não são bons? São aqueles que só pensam no dinheiro. É claro que eu viso o lucro, com certeza, porque eu sou uma advogada empreendedora. Mas o que eu digo é o seguinte, eu primeiro tenho que pensar no meu cliente, certo? Então, assim, eu tenho que fazer o melhor para o cliente, para eu poder ter um resultado também financeiro para mim e o resultado para o cliente almejado. Mas tem advogados que não estão nem aí para o que o cliente precisa, tá? Ele simplesmente está interessado o quê? No dinheiro. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo a semana passada. O que aconteceu? Eu estava negociando um acordo e a parte contrária, vocês sabem que a gente não pode falar com a parte contrária, certo? Então, se ela tem advogado, você, advogado, só pode falar com o advogado da parte contrária, senão você vai ferir os princípios da OAB, princípios de ética, e você pode ser processado na OAB, tá? Então, muito cuidado com isso. A outra coisa também que a gente não aprende na faculdade, né? Então, muitas vezes é mais fácil você resolver falando diretamente com a parte. Por quê? O advogado da parte contrária, o nosso colega, nem sempre vai executar um bom trabalho, né? E o que a gente vai fazer nessa situação? Primeiro você tem que tentar fazer o seguinte, conversar com o seu cliente, né, óbvio, e tentar marcar uma reunião. Tá? Tenta marcar uma reunião, só que essa reunião ela tem que ser com todos eles presentes. Presentes que eu digo é videoconferência, tá? Então, você, o seu cliente, a parte contrária e o advogado da parte contrária. É o que eu tentei fazer nesse caso, que eu tô contando pra vocês. Mas a advogada, ela não facilitou em nada a realização do acordo. Ela entrou com uma ação contra o meu cliente, certo? E nós fizemos uma proposta de acordo. Como que foi feita essa proposta? Eu, advogada, entrei em contato com o advogado da parte contrária e fiz a proposta de acordo. Mas o meu cliente, ele tinha o contato dessa advogada, não, desculpa, ele tinha o contato dessa parte contrária, né, que entrou com ação contra ele. E ao mesmo tempo que eu estava falando com o advogado, o meu cliente também estava falando com a parte contrária. O que aconteceu? A proposta que nós fizemos, a parte contrária aceitou, a pessoa física aceitou, a autora da ação, porém a advogada não aceitou.
Olha a situação, gente. Então, assim, e a advogada não aceitou, não é porque ia prejudicar a cliente dela, porque isso também é uma coisa que você tem que ponderar. Você vai aceitar o acordo se for um bom acordo para o seu cliente, mas era um bom acordo. Inclusive, ela estava precisando de dinheiro. E ela queria resolver aquilo, porque a gente sabe que um processo judicial demora muito, é muito estresse, tem audiência, você não sabe qual vai ser o resultado do processo, porque é sempre uma incógnita, né? Então, é sempre melhor você resolver num acordo. Um bom acordo é melhor do que uma boa briga, certo? Então, o que acontece? Nesse caso, a gente não conseguiu fazer o acordo. E por quê? Ela foi uma boa profissional? Não foi. Porque ela não soube negociar o acordo. E eu falava pra ela, a sua cliente aceitou. E ela falava, não, mas eu quero receber os meus honorários. Então veja, gente, que honorários? Não existe honorários de sucumbência se a gente ainda não tem uma sentença. Eu sou advogada, eu também quero honorários. Claro, é a remuneração do meu trabalho. Mas você tem que entender a forma de honorários que você pode receber. Então, provavelmente, o que aconteceu? Essa advogada, ela fez um contrato com a cliente dela ad êxito, que é receber sobre o ganho dela. Ou, eu vou receber lá na sucumbência. Então, no começo ela não recebeu nada. Então, ela tá desesperada. Por quê? Se ela fechar o acordo, ela não vai receber. Então, veja a situação. Ela tá colocando os interesses dela à frente dos interesses do cliente. E além disso, ela não fez um bom negócio. Quando ela fez esse tipo de contrato com o cliente, que também é uma outra coisa, para uma outra aula que a gente conversa, que eu vou ensinar vocês, é a forma de contratação para você receber os seus honorários, certo? Você não pode trabalhar de graça. Então essa advogada, ela não fez um bom contrato com o cliente dela. Na hora de fazer o acordo, ela ficou desesperada porque não ia receber nada. E o que ela fez? Prejudicou o cliente. Porque no acordo, vejam só, ele entrou com uma ação de indenização. Eu estava no prazo de defesa. Então, assim, a gente estava no começo do processo, certo? Então, se a gente faz aquele acordo ali, ela não tem honorários para receber da nossa parte. Se ela tiver da cliente dela, é um contrato dela com a cliente. Mas nós, a parte contrária, não temos que pagar honorários para ela. E ela quis colocar no acordo 10% de honorários de sucumbência. Vejam a inexperiência, a falta de técnica, a falta de prática. E eu falei para ela, doutora, você me desculpa, mas não tem honorários de sucumbência. Teve sentença? Como você pode garantir que você vai ganhar a ação? Quem disse que eu não vou ganhar a ação? Então eu não vou pagar, porque o honorário de sucumbência, vocês sabem que é a parte que perde a ação, paga para o advogado da parte que ganhou a ação. Esses são os honorários de sucumbência. Então ela já estava presumindo que ela ia ganhar a ação sem eu nem ter apresentado a defesa. E é óbvio que eu vou ganhar a ação. Eu acho, no meu trabalho, que eu vou executar o melhor trabalho e eu vou ganhar. Isso é o meu papel como advogada, certo? E ela acha que ela vai ganhar. Ok, mas você não pode cobrar honorários sem ter uma determinação judicial. Então, um acordo que é feito antes da sentença não tem que falar em honorários de sucumbência. Com isso, para resumir a história, a gente não fez acordo. Então, assim, ela prejudicou a cliente dela, eu apresentei a defesa, o processo vai continuar, porque ela pensou nos honorários dela. Agora, se a gente vai negociar um acordo depois da sentença, onde já tem honorário de sucumbência, aí sim é outra história. Aí a gente pode negociar esse valor. Isso é o que eu sugiro também, porque normalmente o que acontece? No acordo, ambas as partes têm que ceder, né? E existe, na maioria das vezes, uma questão financeira. Então, o cliente está abrindo um pouco de mão, assim, da parte dele, da indenização, aí você abre um pouco a mão dos seus honorários, mas não que você não vá receber, você diminui um pouco o valor para uma questão de negociação, certo? Enfim, então assim, gente, são muitas técnicas de prática que você precisa executar no exercício da sua profissão, para não se prejudicar, porque se você não for um bom advogado, se você não souber executar a prática da advocacia, o que vai acontecer? Ninguém vai te recomendar. Então você vai ter aquele primeiro cliente, aí ele vai ver que você não sabe fazer,
Você foi até bom em fechar o negócio, porque a gente também tem que ser bom vendedor, a gente tem que ser tudo. A gente é psicólogo, a gente é advogado, a gente é vendedor, a gente é tudo. Então, você até pode ser um bom vendedor. Então, você conseguiu vender o seu trabalho naquela reunião e você conseguiu fechar o contrato. Maravilhoso. E depois? Você tem que executar um trabalho de excelência até o final daquele contrato. Então não adianta você só fechar, porque inclusive o cliente pode perceber que você não sabe fazer e vai rescindir o contrato com todo o direito. E além de você não receber os honorários, gente, você vai, assim, ficar com uma péssima impressão. Aquele cliente, ele vai falar muito mal de você. E hoje, uma das formas de captação de cliente, uma das formas que traz cliente para o nosso escritório é o quê? A recomendação de um cliente anterior. Isso é o principal. Claro, a gente tem as redes sociais, sim, é um mecanismo muito forte de posicionamento e de captação de cliente, mas o melhor é o seu cliente te indicar para uma outra pessoa. Porque essa pessoa já vem até você com uma convicção que você é um ótimo advogado, que você tem a referência de uma pessoa que ela conhece. Então você percebe que já é uma situação diferente de conquista, de mostrar o seu trabalho, de mostrar o seu profissionalismo. Então, por isso você tem que pensar, se preocupar em todas as técnicas do início ali, ó, da captação do cliente até o final do trabalho que você vai executar para ele, seja judicial ou extrajudicial. Certo? Por exemplo, escrituras. As escrituras já estão sendo feitas de forma online. Você sabia disso? A gente não precisa ir no cartório. Você pode fazer escritura por videoconferência. O escrevente lá no cartório, você no seu escritório, o cliente na casa dele, se tiver as outras partes, enfim, cada um na sua casa, um outro advogado. Então, assim, gente, a evolução do direito está assim, ó. A evolução do exercício da advocacia está avançando muito. Então, assim, você não pode perder tempo. Você precisa correr atrás. Desde quando você está na faculdade, você já tem que se preocupar com isso. Porque aí você, quando se formar e tirar a OAB, você já vai estar, ó, à frente dos demais. Porque o nosso mercado, ele está saturado. Exatamente. Está saturado de advogados. Que advogados? Advogados comuns, que fazem o básico, que fazem o mínimo. Tá cheio, gente. Se você andar na rua, você vai ver quantas portas tem escrito advocacia. Tem muito advogado. Mas você tem que fazer a diferença. Então você, sabendo executar a prática da forma correta e eficaz, você vai fazer a diferença. Você tem que ser um profissional de excelência. Porque aí sim você vai ser reconhecido. Você vai se destacar nesta multidão de advogados que fazem o básico. Que não sabem trabalhar. Que fizeram a advocacia muitas vezes só porque o pai ou a mãe quis que ele fizesse. Não tem aquela paixão pela profissão. Você precisa ter a paixão pela profissão. Fazer o que você ama. Aí você vai se empenhar 1000%. Não é nem 100%, é 1000% para aprender coisas novas. E agora, mais do que nunca, tem muita coisa nova para você aprender. Muita coisa. Inclusive, advogados não recém-formados. Você já tem aí a sua OAB há 10 anos, mas você não estava atuando na advocacia. Isso também faz muita diferença. Ou até você atuou por um tempo, parou, ficou anos sem atuar e agora pretende voltar. A prática mudou muito. Então você precisa aprender essa prática, certo? Faz toda a diferença para você se posicionar, para você ter sucesso na sua profissão, realização profissional, independência financeira. Porque a gente, ontem, inclusive, eu até coloquei um post que eu estava no mercado e falei assim, eu tava na fila do mercado, eu falei assim, ai meu Deus, quer saber? Vou pôr um videozinho aqui rápido. Mas assim, gente, na verdade, é isso que eu quero mostrar pra vocês. É essa liberdade. O advogado digital, o advogado empreendedor,
ele faz o horário dele. E não tem coisa melhor do que isso. Eu posso garantir. Porque quando eu tive minha primeira filha, ela tem 11 anos, eu trabalhava como empregada, né, advogada associada num escritório. Gente, loucura. Loucura. Chefe cobrando até arrancar a sua pele. Eu com filha pequena de 1 ano, não conseguia nem buscar minha filha na escola. Meu sogro muitas vezes foi buscar minha filha na escola. E assim, ela tinha 1 ano. Ficava na escola das 7 da manhã às 7 da noite. E eu não conseguia chegar muitas vezes às 7 da noite para buscar minha filha na escola. E eu saía do escritório e ainda tinha que aguentar nariz torto. Nossa, ela já tá indo embora? Por quê? O pessoal ficava lá trabalhando no escritório, sentado na mesa até 8, 9 horas da noite. Mas não tinha filho, não era casado, era solteiro. Então vê o preconceito que eu passei. E muitas advogadas passaram, muitas, nessa época. Certo? Porque as pessoas condenavam que você tinha que sair do trabalho para cuidar da sua família. Não, peraí. Você é advogado, seu trabalho em primeiro lugar. Não, gente, não é assim. Eu tenho a minha família. Então eu sofri muito, isso me incomodou demais, demais. E eu não era nenhuma folgada, tá? Eu chegava 1 hora antes do meu horário de trabalho, eu tinha a chave do escritório, eu trabalhava de fim de semana assim, da minha casa, né? Muitas vezes eu vinha pra casa, aí, né, aquela coisa, janta, não sei o que, cuidava da minha filha, meu marido, aquela coisa, e começava a trabalhar de novo na minha casa. Então, assim, responsabilidade eu sempre tive. Mas aquele dono do escritório não reconhece. Então, por isso que eu, assim, ó, ergo a bandeira da advocacia autônoma, empreendedor. Porque você faz o seu... Hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava antes. Mas o meu trabalho é com qualidade. E eu amo o que eu faço. Então, assim, 9 horas da manhã, ontem eu estava no mercado. Aí, 11 horas da noite, eu estava sem sono, eu estava trabalhando. Mas eu estava trabalhando aonde? Sentada na minha cama. Você percebe a qualidade de vida? Você pode viajar, trabalhar de onde você estiver. Um dia que seu filho tá doente, você não vai trabalhar. Mas você não tem ninguém para te atormentar. Você é o seu chefe. Você é que diz o seu horário. Você é que marca os seus compromissos, com exceção de audiência, que é o juiz que marca. Mas fora isso, você é o dono da sua vida, profissional e pessoal. E isso, gente, não tem preço. Eu fiquei doente por conta de estresse do trabalho. E o nosso trabalho é muito estressante, sim. Não vou dizer que agora é menos. É estressante, porque é muita responsabilidade você lidar com o problema do outro. Então, você assume aquele problema pra você. Porque você precisa resolver. E é claro que aquilo causa um estresse, né? Então, assim, é muito estressante a nossa profissão. Você não precisa de outras pessoas te deixando mais estressado. Já basta o estresse da nossa profissão. Então, você vai ficar doente ao passo dos anos, que é o que aconteceu comigo. Aí muita coisa foi mudando na minha vida, né? Porque a gente começa a ver as prioridades. O meu trabalho é a minha prioridade, mas não é a minha única prioridade, né? A gente tem que viver, a gente tem que curtir a família, a gente tem que curtir os amigos, porque a vida é uma só. E a gente tem que trabalhar. Então, gente, a minha, assim, função, a minha missão, eu me encontrei nessa parte assim digital, que é justamente para passar para vocês todo esse amor que eu tenho pela minha profissão, toda a experiência que eu tenho, para você não ser um advogado meia boca ou um advogado, como eu falei para vocês, que prejudica o cliente. Então, assim, eu tenho orgulho da minha profissão. E a gente não tem uma boa fama, não é verdade? Ninguém gosta de advogado. Cheio de piadinha por aí, que advogado é ladrão, que advogado mente, que advogado engana, que advogado isso, que você não pode confiar em advogado. Gente, a gente precisa mudar essa visão. Em todas as profissões tem gente desonesta. Em todas as profissões tem gente que rouba mesmo o cliente, rouba o paciente, enfim, todo mundo, em todas as profissões. Então não vamos generalizar falando que o advogado é assim. Então eu quero mudar isso, tá? A minha missão é essa, é ensinar você
a ser um excelente profissional. Um advogado assim, ó, acima da média. Você não tem que ser mediano, você tem que ser top. Você tem que ser o melhor no que você faz. Então, eu estou apaixonada por essa minha nova fase de trabalho. Porque além de advogada do meu escritório, eu também estou com essa missão de passar toda essa experiência para vocês, certo? Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Agradeço todo mundo que está acompanhando aqui. Carol, Rafa, Carminda, olha, muita gente. Vinícius, Marise, Elias, pessoal, Marcelo, muito obrigada. Mariana, Cris, olha, muito obrigada. Agradeço muito todos esses comentários, né? É muito legal passar um pouquinho dessa manhã com vocês. E eu volto a dizer que para você aprender essa prática, eu vou ministrar um curso no dia 14 de setembro, a semana que vem, às 9 horas da noite. Ele é ao vivo e gratuito, mas para você garantir a sua vaga para assistir esse curso ao vivo, você precisa me mandar um direct com a palavra jurídica, tá? Então não perca, porque esse curso eu vou ensinar muita coisa para vocês. E eu tenho certeza que vocês, hoje, na verdade, o que eu já falei, eu tenho certeza que muitos já vão conseguir aplicar, porque vão mudar um pouco a visão de vocês. Vocês têm que pensar em como vocês estão trabalhando, ou se você ainda não está trabalhando, como você quer trabalhar, que profissional você quer ser, né? Então é um momento de reflexão. E amanhã também eu vou fazer outra live, a gente vai se encontrando nessas lives de aquecimento para o nosso curso online gratuito sobre audiência e julgamento. A prática na audiência e julgamento, que é o grande, olha, eu vou dizer que é um dos maiores medos do advogado. Um dos maiores desafios do advogado é aquele medo de fazer uma audiência, medo de participar de um julgamento. Então eu vou ensinar para vocês terça-feira, dia 14 de setembro, às 21 horas, certo? Me manda um direct escrito jurídica. Gente, um ótimo dia para vocês. Adorei passar esse tempo com vocês e a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.